Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. O episódio de hoje é sobre o cérebro narcisista. E para não deixar o hábito de lado, convido todos a visitarem o meu site, www.adrianofreitas.com. Nele tem trechos de aula, palestras, informações sobre projetos que eu desenvolvo, informações profissionais minhas e muito mais. Então aguardo sua visita lá. E lembrando que lá no meu site também você consegue referências a informações que eu falo aqui no podcast, informações bibliográficas. Então quem tiver interesse em ler mais, pesquisar e estudar, pode utilizar essas referências como ponto de partida. Acessem www.adrianofreitas.com. E como sempre, também convido todos a participarem desse podcast, com dicas, sugestões, críticas, elogios, pedidos de temas. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E de repente a gente começou a receber uma enxurrada de pedidos de informação, de sugestões de temas, todos eles ligados ao narcisismo. Alguns perguntando do que exatamente se trata, outros perguntando como lidar. Então, de diversas maneiras, as pessoas questionaram sobre esse assunto. E isso nos fez preparar esse episódio. E além de falar sobre o narcisismo como um todo, eu também vou responder a duas das perguntas que chegaram, e isso eu vou fazer um pouquinho mais adiante nesse episódio. Então, para a gente começar entendendo o que é o narcisismo, né? O narcisismo é um transtorno comportamental, um transtorno de personalidade, onde a pessoa se coloca acima de tudo e de todos. Então, ela se considera o centro do universo. Tudo gira em torno dela. Tudo tem que ser ela. Tudo ela tem maior importância do que os demais. E isso vai gerando uma personalidade, uma forma de se lidar, onde realmente vai criando problemas e conflitos com outras pessoas. Porque a pessoa sempre se coloca acima de tudo e acaba não enxergando o outro, não se colocando na posição do outro, não considerando o que o outro está falando. E esse narcisismo, ele pode ser uma questão tão séria, onde realmente até relacionamentos como familiares, relacionamentos entre pais e filhos, ficam muito comprometidos. Quando você tem, por exemplo, uma mãe que tem essa característica narcisista e ela tem que criar um filho. Então, você imagina um filho sendo criado onde tudo que ele faz não importa, tudo que ele faz não é irrelevante, porque o da mãe sempre é melhor, né? Sempre o que a mãe faz é melhor, sempre a mãe se coloca como exemplo. E aí realmente fica uma situação complicada até para essa mãe educar uma criança, né? Educar um outro indivíduo. Então, a principal característica é justamente essa, é se colocar acima de tudo e de todos. O narcisista, ele tende a se achar mais bonito que os outros, tende a se achar mais elegante, ele tende e não só uma questão de aparência, né? Ele vai tender a achar que ele é o centro do universo mesmo, que ele conhece os assuntos, que ele sabe os assuntos, ele não gosta de ser contrariado. A gente tem que levar em conta que uma pessoa assim, ela tem características egocêntricas, né? Egoístas muito grandes. Então, qualquer contrariedade, ela não consegue lidar bem. Então, você quer ver uma pessoa com características narcisistas ficando muito chateado e até revoltado, é você contrariar o que ele diz, é você dizer que ele realmente não é aquilo que ele diz ser. E isso realmente é um complicador nesse quadro. E eu estou falando aqui de aparências, de conhecimento, mas isso vai afetando o dia a dia das pessoas que cercam e a forma como essa pessoa se coloca. E vai gerando situações que vão muito além
do querer ser melhor ou do querer aparecer mais. Vai gerando situações onde realmente coisas que são importantes no trabalho ou que são importantes na família vão sendo totalmente desconsideradas pelas pessoas com essa característica em virtude do que elas pensam, do que elas acham, mesmo não tendo nenhum fundamento. Então, se elas têm uma teoria, se elas leram algo e interpretaram algo, mesmo que erradamente, sobre aquilo, elas vão ter absoluta razão, por mais que você apresente contrapartidas, por mais que você apresente contradições daquilo que ela está falando. Então são pessoas que realmente não vão ter um bom relacionamento com quem não os tolera, com quem não os aceita como sendo os melhores, como sendo os alvo de atenção, né? Dependendo do tipo, né? Eu sempre costumo dizer que o ser humano ele não é um ser matemático que a gente possa prever tudo. Dependendo do indivíduo que possui essas características, você pode até ter alguma pessoa que não se coloca como mais bonito, mais inteligente, o que sabe tudo. Pode ter. Apesar dele internamente achar que é. Mas ele pode não se colocar isso externamente. Mas mesmo que ele não se coloque dessa forma, ele se considera mais relevante. Isso significa que mesmo errado, o que ele fala tem que ser pesado, tem que ser considerado, muitas vezes acima da maioria, inclusive. Então é uma situação realmente bastante complicada. As pessoas com essa característica, elas geralmente têm problemas de empatia. Isso significa que elas enxergam a situação delas, enxergam o que elas estão passando, enxergam o que elas sabem, mas elas ignoram ou quase ignoram completamente o que os outros passam, o que os outros enxergam, a opinião dos outros. A empatia de repente perceber que tem um filho com um problema, passando por alguma aflição, não existe. Então, às vezes o filho está passando por uma aflição muito grande, por um problema que precisa de um apoio materno ou do pai, que seja, e esses pais, por serem narcisistas, eles não enxergam isso, eles não dão esse apoio, porque por mais que eles vejam que o filho está com algum problema, eles consideram que o problema do filho é sempre menor que o deles. Então, meu filho tem algum problema? Sim. Está precisando de algum apoio? Talvez, mas eu preciso de muito apoio, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, são pessoas que estão sempre voltadas para si mesmo. E essa característica de empatia é altamente prejudicada. E até nessa avaliação dos problemas, elas vão sempre considerar os problemas delas maiores ou mais potentes do que os dos outros. Então elas merecem mais atenção do que os outros, mesmo que elas enxerguem nos outros algum tipo de problema. O problema do filho, o problema do colega de trabalho, o problema do amigo, nunca vai ser um problema que mereça a atenção dela. Muito pelo contrário, o amigo, mesmo com problema, precisa dar atenção a ela. Não é comum um narcisista ele ser uma pessoa quase que um sociopata, uma pessoa violenta que vai fazer um mal físico a alguém. Não necessariamente isso ocorre, mas podemos ter casos assim. Isso significa que cada indivíduo vai reagir de uma forma. Existem pessoas com essa característica que, quando contrariadas, não, o seu problema não é maior do que o de ninguém. Você me ouve que eu também tenho meus problemas. Ou seja, aquela famosa enquadrada, né, que se fala. Tem pessoas que vão reagir simplesmente passando a ignorar completamente aquele familiar ou aquele amigo, não querendo mais saber dele, se afastando completamente. Não serve para meu relacionamento, porque ele não vê os problemas que eu tenho, ele não dá a atenção que eu mereço ou que eu preciso. Existem alguns outros que vão seguir com o relacionamento, só que eles vão crescendo para se impor mediante essas pessoas que estão enfrentando eles. Então tem aqueles que se retiram, tem aqueles que se impõem e eventualmente, não estou falando que é a grande maioria, de forma alguma, é uma minoria,
eles podem realmente ter algum tipo de atitude um pouco mais violenta ou um pouco mais sacrificante para quem os enfrenta. Então a gente precisa ter um certo cuidado, principalmente quando a gente desconhece o histórico das pessoas com as quais a gente lida e que possuem essa característica. Além da questão de empatia e da questão de se achar do centro do mundo, né, são pessoas que têm uma dificuldade na visão de sociedade, uma dificuldade na visão de consequência, justamente porque elas não conseguem realizar que a forma como elas estão lidando com as pessoas vão deixá-las ruins perante essa sociedade, vai retornar isso de uma forma danosa para ela, porque as pessoas não vão tolerar mais lidar ou ser amigas dela. E quando ela mais precisar, ela pode estar sozinha. Ela não tem essa visão lá na frente do que o comportamento dela hoje vai gerar mais à frente. Isso também é uma dificuldade deles. Falando assim, em termos de neurociências, né? Existem muitas pesquisas ainda rolando, é uma condição que, por mais que seja conhecida, por mais que seja constatada, é difícil, ainda não há uma posição cravada de que áreas do cérebro estão envolvidas ou que quimicamente, neuroquimicamente ocorre dentro do cérebro. A neurociência, como eu falo, é uma ciência recente e que, de fato, ainda tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo pesquisada e não tem respostas para tudo. Sem contar que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, é um mundo à parte. Então, até que se consiga desvendar todo esse segredo, vai passar tempo. Então, a gente não pode fechar aí uma conclusão. Mas já se sabe que tem estruturas que são chamadas neurônio espelho, que são estruturas do cérebro que lidam justamente com a questão da empatia, fazem parte desse trabalho de empatia. E essas estruturas realmente têm algum prejuízo nas pessoas com a característica de serem narcisistas. Além dos neurônios e espelhos, existem outras áreas envolvidas, né? O centro das emoções ali, o sistema límbico, ele realmente tem alterações que justificam esse tipo de comportamento, e aquele famoso córtex pré-frontal que eu já falei, que é o responsável pelas visões de consequência, pela interação social, pela visão de sociedade, e essas áreas, apesar de ainda não saber muito concretamente de que maneira, já se sabe que elas estão envolvidas nesse processo do narcisista. Bom, com relação a uma possível cura, uma possível reversão desse quadro, não é uma coisa tão simples assim, tá? Então, eu falar que tem um remedinho que melhora. Não tem. É o tipo da situação que não é tratada com remédio. Existem acompanhamentos, terapias que podem ser feitas com psicólogos, psiquiatras, dependendo da situação, e que vão causar uma certa possibilidade de controle, vão permitir que a pessoa amenize um pouco esse quadro. Mas isso não dá para dizer genericamente, né? Cada caso é um caso. Então, cada caso vai ter que ser avaliado, acompanhado, e vão ter que ser vistas as melhores estratégias para que se consiga realmente efetivar um controle sobre essa característica. E aí esse controle realmente vai depender de cada pessoa. É importante que haja uma avaliação com relação a isso. Agora, é bom falar que são pessoas que não necessariamente fazem isso por maldade, porque muitas vezes se gera aquele conceito de que a pessoa é mau caráter, ou a pessoa faz isso de caso pensado, maliciosamente. Não necessariamente. Tá? No caso do narcisista, é uma condição que ele tem, eu diria que até uma característica da estrutura neurofisiológica dele e que gera esse tipo de comportamento. E que às vezes é uma pessoa muito bem intencionada, está querendo ajudar todo mundo, só que ele não consegue. A estrutura dele age dessa forma. Então são pessoas que, com a ajuda adequada, podem ao menos tentar controlar isso para que possam ter uma relação em sociedade mais amena, mais branda, e com isso poderem se relacionar, trabalhar e estudar normalmente. Eu vou colocar aqui 2 perguntas dentre as muitas que chegaram e outras, eventualmente outros episódios eu vou esclarecendo. Mas eu vou citar as 2 primeiras. Uma diz o seguinte:
por que o narcisista fica tão chateado quando você o está ignorando, mesmo que já faça muito tempo que você não tem contato? Bom, por motivos óbvios, o que eu já falei, né? A pior coisa para uma pessoa com essa característica, uma pessoa que é narcisista, é ela ser ignorada. Ela não tolera, ela não suporta isso. Justamente pelo quadro, né? O narcisista, ele quer ser o centro do universo, ele quer ser o centro de atenção, e a partir do momento que ele é ignorado por uma ou mais pessoas, aquelas pessoas não são dignas da confiança dele, né? Eu costumo até dizer que o narcisista, ele até pode gostar de alguém, se apaixonar, ter algum traço de empatia, sim, desde que a pessoa se sujeite às vontades dele, né? Então, a pessoa A pode gostar da pessoa B, desde que a pessoa B abaixe a cabeça e as vontades para a pessoa A, que é narcisista, né? O narcisista, ele gosta que as pessoas se subjuguem a ele, não que sejam escravos, mas que concordem com ele, que coloquem ele num pedestal como se realmente ele tivesse uma importância maior. Então, ele até pode ter algum grau de empatia, mas sob essa condição, que a pessoa faça isso, que a pessoa se sujeite a isso. Então, você quer ver um narcisista mal, revoltado, chateado, é simplesmente ignorar ele. É a coisa que ele não tolera, que ele não gosta. Então, é simplesmente por isso, tá? Porque ele quer ser o centro do universo, ele é o mais importante acima de todos. E a outra pergunta diz o seguinte: em que momento o narcisista é realmente ele? Ora, vamos lá, pessoal. O narcisista é ele em todo momento. Ele nunca deixa de ser ele mesmo. A gente tem que ter em mente que vários transtornos de personalidade, vários transtornos de comportamento, eles fazem parte do que a pessoa é. O indivíduo, ele é aquele indivíduo porque ele tem aquelas características, inclusive a de ser narcisista. Em outros exemplos, inclusive sendo um psicopata, um sociopata. Então, não é que o psicopata só é psicopata em alguns momentos. Ser psicopata faz parte do que ele é. Da mesma forma que um narcisista, ter o transtorno de comportamento narcisista, ter o transtorno querer ser o centro do universo, é a característica de quem ele é. Você não tem como dissociar ele e a personalidade dele disso. Então, não há como dizer, o narcisista é narcisista em tais momentos e é ele mesmo em outros momentos. Não são dois indivíduos. Não é um indivíduo e que baixa um narcisista nele, ele age de uma certa forma e depois sobe. Não é assim. Ele é narcisista o tempo inteiro, ele é ele o tempo inteiro. O que você pode ter é momentos onde ele mostra mais ou menos isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer escrever pra gente, sugerir um tema, fazer uma crítica, um elogios, dar uma sugestão? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 229922211003. Semana que vem tem mais episódio aqui. Te aguardem. Até lá!